Então vamos lá, pessoal. Agora vamos direcionar o nosso estudo para a parte da física geral relacionada ao movimento retilíneo e uniforme. Quais são as principais características desse tipo de movimento? Primeira coisa, movimento uniforme. Para ser uniforme, quer dizer que algo não pode mudar, não pode ser variável. E esse algo que não muda é a nossa velocidade. Então, a principal característica do movimento uniforme é que a velocidade ela é constante. E sendo assim, se a velocidade ela é constante, a minha aceleração ela é nula. Por que a minha aceleração é nula? Porque a aceleração é a variação da velocidade. Se a velocidade não varia, eu não tenho aceleração. Faz sentido, né? E a função horária da posição do movimento uniforme é dado pelo sorvete. S igual sorvete, por isso que é sorvete, beleza? Então, ó, S igual a S0 mais VT. O que é S? É a posição que eu estarei em um dado instante T. O que é S0? A minha posição inicial. O que é V? A minha velocidade. E T é esse meu instante de tempo T. Ok? Então, isso tem que estar bem claro. S igual a S0 mais VT. Então vamos praticar isso em um exercício. Olha só. Um móvel partindo da posição 251 km, certo? Descrevendo um movimento retilíneo uniforme. Se é um movimento uniforme, eu sei que essa velocidade aqui que o exercício me deu nunca vai mudar, ela é constante. Ele vai estar em qual posição após 2 horas? Bom, como eu quero saber a posição em um instante t, eu tenho que utilizar a função horária da posição. A função horária da posição é S igual a S0 mais VT. Então, olha só, eu vou substituir os valores. S0 é minha posição inicial. Ele se encontra inicialmente na posição 251. Mais V, que é a velocidade, substituir pelo valor que o exercício me deu, vezes o tempo T, que aqui foi dado que é de 2 horas. Ok? Como aqui a velocidade era em quilômetros por hora, as unidades estão corretas. Ó. Quilômetros e aqui horas. Se fosse no sistema internacional, daí seria metros por segundo. Mas logo, logo a gente vai fazer alguns exemplos nesse sentido. Então, voltando para cá. Cheguei nessa equação. Vou conseguir determinar a posição que ele estará partindo dessa posição com essa velocidade após 2 horas. Então, o primeiro passo, eu vou fazer essa multiplicação. Então, mantive o 251, 74,5 vezes 2, 149. Quando eu faço essa soma, eu encontro que ele estará na posição 400 km, partindo dessa posição inicial, com essa velocidade e após esse instante de tempo. Belezura? Então, vamos lá. Conforme eu passei para vocês, pessoal, aquela função do sorvete, S igual a S0 mais V vezes T, ela é uma função do primeiro grau. Ela é igualzinho àquele tipo que os professores passam para você. Y é igual a x mais b, coeficiente angular, coeficiente linear. Aqui eu tenho que a minha variável é x, aqui a minha variável é t. E eu tenho aqui um termo independente, que é o meu coeficiente linear, que é o b, aqui seria a minha posição S0. Ok? Tirando essa parte matemática, o que importa é, você sabe que é uma função do primeiro grau, porque a sua variável não está elevada nem ao expoente 2, 3, está com grau 1, certo? E se ela é uma função do primeiro grau, o gráfico dela, a curva que representa, na verdade não é uma curva, é uma linha. Então ela é uma função linear. Então olha só, nesse diagrama que eu peguei aqui genérico, o valor da velocidade ele é igual à tangente desse ângulo θ. Quem é nono ano fica tranquilo que vocês ainda não vê essa profundidade. Agora quem já é do ensino médio presta bastante atenção. Então olha só, por que a velocidade é a tangente desse ângulo? Lembra que a velocidade é ΔS por ΔT? Aonde que estaria o meu ΔS? Aqui eu tenho um ângulo, né? Meu ΔS seria essa variação que eu tenho aqui. Então, relacionado a esse ângulo, se eu pegar a projeção deste lado e colocar aqui, seria o meu cateto oposto. Então, meu ΔS é o cateto oposto. Daqui até um certo tempo, eu teria o meu ΔT, que está junto com o ângulo, então seria meu cateto adjacente, certo? Então, quando eu tenho cateto oposto dividido por cateto adjacente, eu tenho a tangente. Então, isso aqui é só para provar que realmente a velocidade é o ΔS por ΔT. Então, aqui tem a explicação matemática de por que essa relação também é válida. Igual eu falei, quem é nono ano não precisa se preocupar com isso por enquanto ainda não. Belezura? Logo, logo vocês vão estudar as relações trigonométricas no triângulo retângulo, e isso aqui vai ficar bem claro, bem facinho mesmo.
Outra coisa que é bastante interessante é que como o termo que está junto com o t, que é a minha variável, é a velocidade, quando eu tenho uma velocidade positiva, eu tenho uma função crescente. Como eu sei que ela é crescente? Porque ó, com o passar do tempo ela está cada vez maior. Então aqui eu tenho uma função crescente com uma velocidade positiva. Logo eu sei que isso trata-se de um movimento progressivo. Olha só como a posição realmente aumenta. A posição realmente aumenta com o decorrer do tempo. Quando eu tenho uma velocidade negativa, eu tenho um movimento retrógrado. Olha o jeito que é verdade, eu tenho uma função decrescente, porque com o passar do tempo ela fica cada vez mais próxima aqui do zero, certo? E eu também consigo analisar que com o passar do tempo a minha posição ela vai caindo. Olha só, ela estava aqui, quando eu pego esse intervalo de tempo t, esse instante t, olha só, ela já caiu em relação à posição inicial. E como a velocidade ela é constante, imagina que eu peguei aqui no instante t inicial e tinha essa velocidade positiva. Depois de 2 segundos, é a mesma. 3 segundos, é a mesma. 4 segundos, é a mesma. Então, essa linha representa um valor de velocidade positivo. E essa linha aqui de baixo também é uma velocidade constante, que é característica do movimento uniforme, só que essa aqui está abaixo do zero. Então, quando eu tenho uma velocidade negativa, um movimento retrógrado, aqui embaixo que fica representada a minha velocidade. E quando eu tenho uma velocidade constante também, só que acima do zero, quer dizer que eu tenho uma velocidade positiva, o que caracteriza um movimento progressivo. Então vamos pegar agora esse simulador aqui para a gente brincar um pouquinho de como é que funciona cada um desses gráficos aqui. Então olha só, eu tenho aqui o meu cidadão, meu homenzinho aqui, e eu consigo colocar ele na posição que eu quero. Por exemplo, aqui ele está localizado inicialmente nessa posição 0, certo? Eu posso colocar ele começando em outras posições, pode começar na posição 2, por exemplo, ou eu posso colocar ele começando lá na posição menos 6. Aí eu consigo colocar o valor da velocidade. Se eu colocar uma velocidade, por exemplo, de 2 metros por segundo, aqui eu vou deixar sempre a aceleração zero por enquanto, porque é um movimento uniforme, não tem aceleração. Então, ó, ele partiu de uma posição negativa, mas a velocidade dele é positiva. Então, vamos lá, galera. Se a velocidade dele é positiva, para cá é o sentido positivo da minha trajetória. Para onde que ele vai? Para a direita ou para a esquerda? Isso aí mesmo, para a direita, olha só. E se eu pausando, eu vou perceber que realmente a cada segundo que passa, que mostra o tempo, ele percorre 2 metros. Por isso que a velocidade é 2 metros por segundo. Aí, de repente, eu parei aqui e vou resetar agora. Agora eu vou colocar ele partindo dessa posição zero mesmo, só que agora ao invés de colocar uma velocidade de 2, eu vou pôr uma velocidade de menos 2. Como a velocidade é negativa, ele vai para o sentido positivo da trajetória ou no sentido inverso, como a gente viu no vídeo anterior sobre o movimento progressivo e retrógrado? Exatamente, ele vai para o lado esquerdo, porque agora ele terá um movimento retrógrado. Olha só, também com uma velocidade de 2 metros por segundo. Beleza? Então vamos ver agora como que fica a questão dos gráficos, igual eu falei para vocês. Então aqui eu tenho o gráfico da posição, eu tenho o gráfico da velocidade e aqui da aceleração, que eu nem vou levar em consideração por enquanto, porque eu estou trabalhando apenas com a posição e com a velocidade. Então vamos lá. Então eu vou iniciar com um movimento progressivo, vou deixar a posição dele aqui em zero mesmo, a partir da posição do meio, posição central. E aqui em velocidade, vou para uma velocidade de 2, positivo. Logo, o movimento dele é um movimento progressivo. Vamos analisar o movimento dele aqui em cima, olha lá. Pausei. Olha só, pessoal, a velocidade ela iniciou com o valor 2. Ela mudou algum momento? Ela sempre permaneceu 2. A velocidade é a parte que sobe e desce. Então, como o gráfico não subiu nem desceu, realmente a gente acabou de comprovar que a velocidade ela é constante. Aqui é o zero, ela está acima do zero, que indica que ela tem um valor positivo, ok? Mas é um valor que nunca varia. Quando a gente pega aqui o gráfico agora da posição, olha só, a posição tinha começado na posição zero. Só que aí ela foi aumentando, 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 aumentando. Faz sentido? Faz, porque como a velocidade é positiva, nós temos aqui um movimento progressivo. Beleza? Vamos reiniciar aqui. Tirar de novo a aceleração.
Então agora eu vou manter ele aqui na posição 0 do mesmo jeito, só que agora eu vou pôr uma velocidade negativa de menos 2. Vamos ver o que acontece. Olha só, pessoal. Aqui na velocidade agora está abaixo de zero. Por que está abaixo de zero? Porque é uma velocidade negativa. Velocidade negativa caracteriza um movimento retrógrado. O movimento retrógrado, olha só a posição, começou em zero, como a posição ela sobe aqui para cima aumentando, diminui aqui para baixo. Olha só o que ela fez? Ela foi cada vez mais diminuindo ao longo do tempo. Por que a posição foi diminuindo ao longo do tempo? Porque eu tenho uma velocidade negativa e um movimento retrógrado. Beleza? Então, vou deixar aqui para vocês também o link onde vocês podem brincar bastante com esse simulador. Vou deixar aqui na descrição do vídeo. Então, vamos continuar. Então, conforme nós vimos, pessoal, quando eu tenho uma velocidade nesse movimento uniforme positiva, ela tem a cara dessa linha aqui. E quando é um movimento retrógrado, que a velocidade é menor do que zero, ou seja, negativa, eu tenho essa linha azul aqui embaixo. Aí nós temos, olha só, que no gráfico da velocidade em função do tempo, é possível calcular o deslocamento escalar para um determinado intervalo de tempo. Então, tá vendo a área que eu tenho nesse intervalo de tempo daqui até aqui? E lembrando novamente, ó, o deslocamento escalar ele é numericamente igual a essa área. Nesse caso, vai ser maior do que zero, porque eu tenho um movimento progressivo com velocidade positiva. Aqui embaixo, mesma coisa, olha só. Eu tenho que meu deslocamento ele é numericamente igual à minha área. Só que esse meu deslocamento ele vai ser negativo, porque ele está abaixo de zero, uma velocidade negativa, caracterizando um movimento retrógrado. Beleza? Olha só, vamos brincar agora com um exemplo. A tabela a seguir registra as posições ocupadas por um móvel em função do tempo, em um intervalo de 0 a 10 segundos. Então, olha só, no tempo igual a zero, a minha posição era menos 20. Logo, minha posição inicial é menos 20, exatamente. Antes de passar a resposta, a gente consegue determinar qual vai ser a nossa velocidade média? Consegue ou não? Para calcular a velocidade média, basta eu pegar uma posição final, uma inicial, e dividir pelo tempo final menos tempo inicial, em qualquer um desses intervalos. Então, eu vou pegar esse aqui que eu acho que vai ficar mais fácil. Olha só o que a gente vai fazer aqui agora, então. Ó, eu sei que a minha velocidade é igual a ΔS dividido por ΔT, ok? Então, ΔS é a posição final, que nesse caso é 10, menos posição inicial dessa parte aqui que eu estou analisando, tem que ficar bem claro, menos a posição inicial, que é 0, dividido pelo tempo final, que vai ser esse aqui de 6, menos o tempo inicial, que é 0. Então, resolvendo, ó, 10 menos 0, 10, certo? E aqui embaixo, 6 menos 4, 2. Quando eu faço a divisão então de 10 por 2, eu encontro uma velocidade de 5 metros por segundo. E essa velocidade vai ser o mesmo para tudo, porque trata-se de um movimento uniforme. Faz sentido pra caramba isso, né, pessoal? Porque olha só, ele estava aqui no zero. Aí, quanto tempo passou? 2. Se a velocidade é 5 metros a cada segundo, se aqui passou 2 segundos, vai ser o dobro, 10. Realmente foi. Daqui para cá deu 2 segundos, então tinha que ser mais 10. Opa, foi mais 10. Daqui para cá foi 2 segundos, então tem que ser mais 10. Opa, foi mais 10. Então faz sentido essa nossa análise e classificação desse movimento como sendo um movimento uniforme. Olha só como que fica esse gráfico. Como que a gente consegue construir ele? Como trata-se de uma linha, certo? Para a construção de uma reta eu preciso apenas de 2 pontos. Então, eu fiz aqui os diagramas x e y. X é o meu tempo em segundos, sempre. E aqui em y eu terei minha posição dada em metro. Qual que era a posição inicial dele? Menos 20. Então, eu fui lá e marquei, ó, quando o tempo é zero, posição deu menos 20. Aí, aqui, olha só, eu peguei o tempo valendo 4. Quando o tempo vale 4, quanto que valia a posição? 0. Aqui sobe, aqui abaixa, aqui é o 0. Marquei esse ponto. Juntando esse ponto com esse ponto, pronto, tracei a minha reta e consegui o diagrama horário do espaço desse movimento. Essa função ela é uma função crescente. Nós calculamos a velocidade e vimos que é uma velocidade positiva. Logo, este movimento ele é um movimento progressivo.
O valor da velocidade desse móvel a gente já resolveu aqui, certo? Aqui eu peguei até outros pontos, ó, igual além desse que eu já tinha feito aqui em cima com vocês. E dá a mesma resposta que a gente chegou de 5 metros por segundo. Esse outro exercício é para a gente exercitar aquela parte da área. Então vamos ver como é que funciona neste caso. Ó. O comportamento da velocidade de um móvel em função do tempo é apresentado nesse gráfico. Sabendo que o espaço inicial é de 30 metros, determine a sua posição após esses 20 segundos. Então a posição inicial dele é de 30 metros. Então vamos anotar isso aqui. Ó. Posição inicial, S0, igual a 30 metros. Beleza? Posição inicial igual a 30 metros. Ok. Lembra que quando a gente tem esse gráfico da velocidade no decorrer do tempo, a área abaixo da curva é numericamente igual ao deslocamento escalar realizado por ele? Então, olha só, vamos fazer isso aí. Então, eu vou pegar essa área aqui. Então, lembre-se que essa área ela é numericamente igual ao deslocamento realizado nesse primeiro momento. Como isso aqui é um retângulo, para calcular essa área, basta a gente fazer base vezes altura, certo? Então, de 0 até 10 dá 10 vezes 25. Aqui eu tenho um deslocamento de 250 metros. Agora, essa parte aqui embaixo eu também tenho um deslocamento, que vai ser dado por essa areazinha aqui. Então, vamos pintar essa arinha. Então temos que lembrar que essa área aqui ela vai ser uma área negativa. Por quê? Porque é uma área negativa não, né? Vai ser um deslocamento negativo. Então eu vou calcular o valor da área e vou considerar esse deslocamento sendo negativo. Por que negativo? Porque ele está abaixo de zero. Ok? Então essa parte aqui teve um movimento retrógrado. Então vamos lá, olha só. Para calcular essa área, qual que é a distância desse retângulo aqui que eu tenho da base? Daqui até aqui. De 10 até 20 foi 10 também. A altura daqui até aqui, 10 também. 10 vezes 10, 100. Então, o deslocamento escalar dessa etapa aqui foi de menos 100 metros. Então, em posse dessa área que a gente calculou aqui, que é positiva, porque estava acima de zero, e em posse dessa área aqui, que representa o deslocamento dessa parte negativa, a gente consegue determinar qual que vai ser a posição dele após esse intervalo de tempo. Então, olha só, primeira coisa, ele saiu da posição 30. Como aqui ele percorreu 250, então quando eu somo 30 mais 250, ele estaria na posição 280 metros, certo? Só que ele tem esse outro deslocamento aqui, que é um deslocamento negativo. Então, eu tenho que subtrair desses 280 esse resultado que é de 100 metros. Então, a gente encontra que, após esses 20 segundos transcorridos, ele estará na posição 180 metros. Então, nós acabamos aqui essa parte do movimento uniforme, certo? Na próxima aula agora nós estudaremos o que é um movimento uniformemente variado. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem deixar nos comentários que eu responderei para vocês, beleza? Valeu, um abração, até mais!